Estamos inaugurando hoje o primeiro episódio do Reconexão Podcast Ayahuasca. Um trabalho em que vamos falar de todas as medicinas, runas, a medicina da palavra, onde vamos abranger as terapias complementares, alternativas, por assim dizer, naturais, ancestrais. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, Grupo Success, além do CNPJ, Vida na Obra e toda a família do Grupo Success maravilhosa que nos apoia aí para esse projeto, fazer esse projeto acontecer. Tá bom? Hoje estamos aqui com uma grande amiga minha, referência nesse mundo das medicinas alternativas, daqui, do Norte América, Europa, enfim, ela tem vários conhecimentos, andou muito pelo mundo, está inclusive de passagem aqui em São Paulo para ir para a Europa, enfim, tem muita história para contar. Então eu vou pedir para ela se apresentar, por gentileza. Olá, muito obrigada, Luiz. Nossa, é uma grande honra poder estar aqui inaugurando esse podcast, poder falar das medicinas, né? Que isso é uma bênção hoje para nesse momento que nós estamos vivendo, falar das medicinas da floresta e o quanto trazem, né, de benefício para nós, é uma grande honra. Muito grata. A gratidão é toda nossa. E eu quero te perguntar, você está indo para a Europa? Estou indo amanhã, embarco amanhã. E vai ficar lá um mês, sei lá. Uns 22 dias. Vou para as Ilhas Canárias, né? Aí conheço Barcelona e minha filha mora nas Ilhas Canárias. Então vou passar o meu aniversário lá, sou taurina, né? E minha filha também faz aniversário depois de uma semana, então nós vamos nos encontrar todos lá. Minha outra filha de São Paulo, a Renata, que você conhece, vai para lá. Vai ser uma festa. Uma festa de família, né? Isso. Vamos reunir Isso. a mulherada e celebrar a vida. Isso, com certeza. E como é que você vê a vida hoje? Você que está no meio do mato e chegou em São Paulo e até chegar aqui, metrô, como é que foi esse choque energético? Eu lido muito bem com São Paulo, porque eu nasci aqui, vivi muito tempo aqui, mas assim, me incomoda um pouco ver como as pessoas estão, sabe? Eu fiquei observando no metrô, nas ruas, é, todo mundo muito fora, muito alienado, só no celular, né? Ninguém olha mais para ninguém, ninguém observa, ninguém troca um olhar. E nas ruas, né, os zumbis, as pessoas que vivem nas ruas, o quanto estão fora da essência, né? Isso é muito triste de ver. Então, isso me tocou bastante. Mas, assim, eu vejo a vida hoje bem mais leve, porque eu acredito muito na física quântica, então tudo é como a gente pensa, né? E conforme você vai pensando, projetando, você vai fazendo a sua vida. Realmente somos co-criadores, não tem outra palavra. E o que a cidade de São Paulo está cocriando? Como um todo. Eu estou falando porque a gente tem uma idade aproximada e somos do tempo da Terra da Garoa, né? Não tinha nada, não tinha celular, não tinha... E a gente foi criando, né? A gente foi crescendo e era outro ritmo, era outra pegada, era outro tudo. Eu vejo assim, que no meio de toda essa densidade, né, que tem em São Paulo, também tem uma grande luz para surgir, sabe? Então, assim, no meio de toda essa sombra, tem uma luz que está para surgir. E a tecnologia, a gente também não pode falar, ai, não pode ficar no celular. Não, era de aquário é isso, é tecnologia. Então, a gente tem que estar cada vez mais se enturmando mesmo, até porque a inteligência artificial também já está aí, né? E a gente tem que abrir a nossa mente e ver até onde vai tudo isso, né? Mas, assim, se a gente não mudar, se eu digo como coletivo, né?
Se a gente não mudar, eu vejo que pode ter aí uma grande transformação em 2026, até porque na astrologia, os grandes astrólogos já falam isso. E tem aí uma coisa, uma conjunção muito forte, né? Tipo o que aconteceu em 2020, agora em 2026. Então, vamos torcer para que a gente faça o melhor, né? Para que saia essa luz mesmo, né? Torcer ou fazer, colaborar, né? Fazer, colaborar, exatamente. Você sabe, eu trabalho com ayahuasca, rituais, cerimônias, né, com as medicinas e atendimentos individuais e tal. Aí eu tô num trabalho lá no Sani e uma menina de 20, não, ela tinha 19 anos. Aí depois da cerimônia, né, aquela coisa, né, de a gente confraternizando, conversando e tal, ela falou, nossa, eu recebi uma mensagem da medicina, que tal, e que aí agora eu tô pensando, eu vou, quando eu tiver um filho, ele vai mudar o mundo. Eu olhei pra cara dela e falei, meu, você não tem nem 20 anos de idade, você vai mudar o mundo. Muda que nem eu tento, né? Tento não, eu faço do meu jeito. Eu mudo o meu mundo, as pessoas que se conectam comigo, né, com o trabalho, com as medicinas que eu tenho acesso. Esse é o meu mundo. Eu não tenho aquele. Não tinha, né? Agora com a tecnologia, a gente tem essa possibilidade de atingir mais pessoas, né? Mas você vê como a cabeça da menina, depois de um trabalho, ela ia delegar para uma criança que nem nasceu. Então, eu vejo muito isso também. Eu lembro na época do Santo Daime, aquele caso famoso do Glauco. Do Glauco, do Céu de Maria. Eu vejo muito isso no meio da ayahuasca. As pessoas, entre aspas, surtam. Não estou dizendo que essa menina surtou. Não, ela não surtou, não. Ela só fez um Mas, comentário. cria uma ilusão. A ayahuasca tem muito isso. No ritual, se você não tiver muito presente, você se ilude com aquilo que, vamos dizer, aparece. Mas aquilo que aparece, você está falando na força da Na medicina força. ou o lugar, o espaço que está sendo Na consagrado? força da medicina. Eu já vi casos de gente que olhou num trabalho para a pessoa e falou: Nossa, eu vi que a gente vai ter um relacionamento e vamos casar e vamos ter filho. Tudo piração da cabeça. Tudo ilusão, é. Isso. Então, há que se tomar um certo cuidado na força. Inclusive, assim, eu vejo aquelas mirações, muitas vezes. Eu cheguei num momento da minha vida, Luiz, que eu falei para a medicina, a ayahuasca, eu não quero mais ficar tendo miração, porque isso me tira do que eu quero atingir. Eu quero ir para cima, eu quero ir lá no meu eu sou, sabe? Eu quero receber a mensagem de lá e não ficar vendo cobrinha, caveirinha, florzinha. Isso Já é foi, né? alucinógeno, né? É o Então, psicodélico, você vamos pode dizer tomar assim. um ácido e passar por isso. Eu nunca tomei ácido, mas eu vejo quem toma e fala, né? Então, assim, o trabalho da ayahuasca é muito profundo. E eu vejo muita gente se iludir com o que vê na ayahuasca. Quando você pediu para a medicina isso, o que ela te fez? Nossa, Te não vou nem respondeu? contar, porque foi Foi maravilhoso. maravilhoso? Foi. Então aí, gente, um bom caminho aí. Eu falo muito isso na ayahuasca. Até eu ponho lá quando eu anuncio, porque eu não faço muita propaganda. Mas assim, eu propicio um ambiente onde a pessoa fica segura, o ambiente Sim, espiritual e tal, sim. para conversar com a medicina. O estudo é direto com a medicina, sem dogmas, por isso que eu falo muito sem dogmas. É você e a medicina, para você justamente aprender. Uhum. Peraí, deu, né? É que nem aquele, quando a gente consagra, né? A primeira parte é os fractais, as mandalas, né? Eu falo pro pessoal, falou, gente, lindo, ok, você está recebendo sim, né? Vamos falar cromoterapia e tal, só que, cara, não é pra você ficar uma hora naquilo ali. Exato. Você tem como negociar com a medicina e falar, meu, já deu, agora eu quero dar um mergulho, vamos lá pra dentro. E essa experiência que eu tive nesse dia, eu só tive isso porque é muito raro a gente. É raro. É um trabalhão. Eu só tive isso na medicina com o bufo. O bufo, nossa, te leva realmente assim, Direto, né? direto. E é muito rápido. E como é um DMT muito potencializado, que diz que é 5 vezes, né? Outra Então, molécula. você não guarda muito na memória. Você esquece.
Mas aquela presença que você viu, que você Acessa. sentiu, que você acessa, aquilo fica gravado. Então, isso é maravilhoso, né? Eu vejo as medicinas assim, como um grande potencializador daquilo que a gente é e não É, conhece. que é o nosso ser, né? Isso. E a gente não se conhece, Luiz. Cada vez mais eu falo, eu só sei que nada sei. A gente não sabe de nada. Nossa, e as medicinas, elas trazem, né, isso, esse autoconhecimento. E aí, o que fazer com ele? Ficar, né? Dia, nas coisas mais simples, né? Às vezes você está ali vivendo um momento difícil e, sabe, com uma pessoa da família, ou namorado, ou uma situação de perda de dinheiro, e o que fazer? Você ir buscar essa conexão com o teu ser maior, né? E se entregar, porque a gente não tem controle de nada, cara. Não, a gente não sabe nada, não controla nada. É uma ilusão, né? Do caramba. Que eu Total. mando, desmando, tem que, não tem que, certo, errado. Você está E, falando agora de dificuldade, me remete a aprendizado, né? Põe um muro na tua frente, o que que você vai fazer com ele? Né? O rio, né? Você vai atravessar lá na tormenta? Não, anda 100 metros para cima que o mesmo rio ele tá calmo. Você atravessa. e olha, Luiz, Como aprender? eu tive que, assim, ir quebrando muita coisa em mim, porque eu sempre fui, assim, eu sou muito terra, né? Sou touro, ascendente virgem, lua em Capricórnio, então é muita terra no meu mapa. E eu tive que ir quebrando isso, porque a tendência para ter o controle, até hoje, às vezes eu me pego assim em algumas coisas e falo, pô, você está tentando controlar. Cara, eu tive que ir quebrando isso dentro de mim, lapidando mesmo. E Conscientemente a ayahuasca ajuda, ela ajuda muito para você ver que nada disso aqui é é real. real, né? Nós estamos vivendo uma grande ilusão. Você não existe, você só está aqui, eles não existem. Só estão aqui projetando algo de mim, que é para meu aprendizado. E é isso. É Quando a gente simples, vê o outro como parte da gente, vai ficar mais fácil, mais leve, fica muito mais leve. né? E me fala um pouco mais desse trabalho da ayahuasca para conosco. Os benefícios. O que que você aprendeu por exemplo, como foi a sua primeira vez? Ixi, foi há tantos anos atrás, hein? Quan- Nossa, Quantos? deixa eu ver, fazer 68? 40 anos atrás. Atrás, porque eu estava com 29, 30, que eu tinha assim me separado, estava vivenciando aquela crise em São Paulo. 29, 30? É, Por que 29? 29 anos, Você tinha 29 anos? tinha. Ah. Nossa, foi mais ou menos a época que eu É. comecei com 30. Ah, Mas, e aí, continua. e aí Isso, fui para Visconde de Mauá conhecer o Santo Daime, que eu tinha uns amigos que já estavam tomando e me levaram para conhecer. E imagina, 40 anos atrás, você nem sabia o que era não isso. estava aqui ainda. E Era a aí época que a ele estava minha chegando em primeira São Paulo também. experiência foi lá, dentro da comunidade deles, né, com o padrinho ex, que foi depois com quem eu me fardei, porque eu me fardei no Santo Daime. E eu passei uma experiência tão forte lá que eu fiquei 3 meses lá na comunidade. Voltei para São Paulo, peguei minhas filhas, elas eram pequenas, e levei para. A Renata estava com 9, a Lilian com 12. Levei para ficar lá na comunidade, experimentar a ayahuasca. Elas passaram pela primeira experiência delas lá comigo. Mas aí, e assim, foi tão forte que eu queria viver lá. Forte, então. Queria vivenciar aquilo, queria estar ali, sabe, trabalhar em comunidade, mas a vida foi me levando para outros caminhos. Então eu tinha as 2 meninas pequenas, tinha que trabalhar, e em Visconde de Mauá não tinha o que fazer, não tinha nem escola, né? E aí eu voltei para São Paulo, fiquei 3 meses lá, participei de todo o ritual, né, deles, e pensei, nossa, quero me fardar. Mas aí
eu voltei para São Paulo e, assim, a vida foi me levando para outros caminhos. Eu fui conhecendo várias outras coisas. Fui conhecendo Trigueirinho, fui conhecendo Chama Violeta, fui conhecendo Jorei. É como se eu passasse por uma experiência em todas as camadas, a Umbanda. Todas as frequências, né? E aí fiquei 21 anos sem tomar medicina, ayahuasca. Tá, interessante. Sem tomar. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava muito rígida, essa coisa do controle. E começaram a voltar assim na minha mente os hinos do Santo, beleza daqueles hinos, o aprendizado que eu tinha. E alguma coisa falava para mim, toma de novo, vai tomar. E eu fui, só que eu fui tomar fora do No Santo contexto, Daime. E aí eu fui conhecendo várias casas, né? E aí veio realmente assim, se farda. Aí eu me fardei no Santo Daime, fiquei 7 anos. Trabalhando. Ali cumprindo aqueles calendários todos. Conheci muita gente legal, que são meus amigos até hoje. Mas depois também chegou um momento, porque tudo, quando a gente entende que nada é para sempre, nada é permanente, a vida é impermanência. Então, quando chegou um tempo assim, alguma coisa me veio, tá na hora de você conhecer outras coisas. Aí eu fui fazer um ritual sozinha com uma pessoa, uma mulher que é maravilhosa. Sozinha com uma pessoa foi ótimo. Eu estava sozinha com uma pessoa. Sem ser no contexto de ritual, de ritualístico. Não deixa de ser um ritual. E ali eu tive uma experiência muito forte. Tive uma experiência com Kuan-Yin. E assim, foi muito emocionante, porque ela me levou no templo dela e me mostrou que eu não precisava mais ficar ligada a dogma. Que eu, assim, chegou um momento que eu era livre. E aí eu fui me retirando do Santo Daime. Depois de um tempo até conversei com os padrinhos que me fardaram e me coloquei porque eu estava saindo e tudo bem. E hoje até, às vezes, ainda vou na igreja lá em Visconde de Mauá, porque eu gosto, né, de vez em quando. Mas, assim, hoje eu me considero livre. Eu vou em vários lugares. Tanto que, assim, eu sou muito conhecida nesse meio porque eu vou em vários locais. Mas o que me chama mesmo é o xamanismo. Você fala vários locais. A ayahuasca hoje virou, infelizmente, uma coisa. Tem uma parte de pessoas muito sérias fazendo um trabalho muito sério, em todos os lugares, todas as vertentes. Uhum. E tem pessoas muito inexperientes que tomam 1, 2 vezes, não sei se você viu isso, e já abre uma igreja, já abre um templo, já abre um não sei o quê, e tá dando muita coisa errada. Sim. Por exemplo, uma pergunta. Quando você... Eu vou falar do jeito que eu entendi, tá? Falou que largou tudo aqui com 2 crianças pequenas e foi pra lá ficar lá 3 meses. Como é que foi esse movimento na tua cabeça? Porque a gente que tá aqui, que é justamente o que você falou, de trabalhar, bancar as crianças, escola, tem deveres, né? A gente tem Como é que foi esse... Você acha que foi uma ilusão? Foi uma abdução? Por que você... Foi uma ilusão. Uma ilusão, né? Foi uma ilusão. E, assim, um desejo muito grande que eu tinha de participar de comunidades. Tá. Né? Tanto que, até hoje, eu vivo procurando, assim, ecovilas para conhecer, mas eu vejo que, assim, tá bem complicado viver em comunidade. Também. Então, naquela época, foi uma ilusão. Tá. Não, porque eu já vi gente, aí, casos assim, inclusive tem a ver com essa religião, da pessoa começar e depois de 1 mês, 2 meses, vender tudo, vender casa, vender tudo, com 4 filhos, esposa, casado. A esposa não sabia, o cara vender, pegar todo o dinheiro e ir embora lá pro Mapear, largar a família toda aqui. E aí chega o oficial de justiça despejando essa família porque a mulher não sabia. Né? Essa pirada que dá. Sim, mas eu vi isso não só no meio da ayahuasca, e em outros meios também. Quais, sabe? tipo? Assim, a pessoa
por exemplo, na época do Trigueirinho. O Trigueirinho tem uma comunidade ainda que existe em Figueira, mas não é mais ele já desencarnou. Mas as pessoas vendiam tudo e iam morar Pra nessa ficar lá comunidade. E o que aconteceu? Hoje já é outra coisa, não é mais como o Trigueirinho pregava na época. Então, porque nada, aquilo que eu estou falando, nada é permanente, as permanente, coisas vão mudando e a gente se apega, quer ficar ali, que é vivendo aquela aquilo. ilusão que você fala. Exato. Quer dizer, que, né? E tá aí. E então, assim, eu vejo, como você falou, que tem muita gente hoje abrindo pontos de ayahuasca, né? E falam pontos de luz. Gente, sem Gente, preparo, misturando coisas. coisas, substâncias. Sêmen, eu já ouvi falar de Sêmen na gente ayahuasca. de casa que tá. Eu não sei se isso procede, né? Não, mas se ouviu Porque- falar é porque tem. É, Isso eu conheço casas que o cara, vou falar abertamente, a gente não pode falar certas palavras, né? Mas aquele pó branco, sim, antes de servir a medicina. sim, Ele para vai, viciar. né? Não só pondo na medicina, mas o dirigente ou a dirigente usar a substância, Que perigo. entendeu? E servir a medicina. Não, e aí botam cocar, né? Então, E lindo. fica se achando o pajé. Gente, Não. Aí que tá. Você tem bastante caminhada nesse meio, eu também. Agora, a pessoa que não tem, eu acho também que tem que ter autorresponsabilidade. Pra ir e você ver um cara de 22 anos, uma mulher de 22 anos, sei lá, uma idade, né? Com um cocar na cabeça e falando as coisas, você acreditar nisso e tomar. Nossa, Também é que muita falta perigo. de bom senso, concorda? Mas às vezes é até imaturidade, né? Se é muito jovem, de repente espelha, né, aquele casal ali conduzindo uma cerimônia. Nossa, que legal. Não, eu já vi gente fazer isso, gente de 50 anos. Um indígena de 18 com cocar na cabeça que tocava violão e tudo. O pessoal lá antigo, já antigo de idade, velho, chamando o cara de mestre. E eu falei, gente, o que tá acontecendo nesse lugar? Que esse lugar tá esquisito. E aí o outro vê, chama de mestre também. Aquela coisa da ilusão, ela propaga, né? Expande. Eu tomo muito cuidado com essa coisa de mestre, padrinho, porque eu vi muita coisa. Tipo, Eu vi, né, dentro mesmo do Santo Daime, um dirigente de casa que e seduzia as meninas, né? Dizendo que ia fazer banho de ervas, levava para motel e dava DMT líquido. Então, assim, porque o que acontece? dava Na DMT líquido e ayahuasca, abusava, é isso. na força, o dirigente da casa, ele se coloca na autoridade de poder e aquilo vibra. E as pessoas, assim, vamos dizer, que mais carentes ou inseguras, veem aquilo e falam, nossa, é o cara. E acabam cedendo, sabe? Aí, se o cara chega e fala, você precisa fazer um banho de ervas e aí vamos para um motel com 3 meninas, é complicado, né? Bom, a casa caiu. Foi um grande choque para nós, foi uma coisa Você muito participava? difícil. Participava. Eu tinha, assim, em alta conta esse dirigente. Mas eu acho, assim, extremamente perigoso tudo Essa cegueira, né? A isso. pessoa fica cega, né? E o Cega. cara fala, ele ou ela, e você. Eu conheço pessoas assim também, que não nesse caso, pelo que você falou de abuso, né? Vai vender a casa. Será que eu vendo a casa? Perguntar pro cara. Vende a casa, o cara dá metade pra igreja, dá metade pro. Nossa, parece até coisa de igreja. Todas fazem. Todas. Dízimo, faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua vida, o seu poder, aquilo que é seu, você entrega na mão do outro, pronto. Estamos falando de poder pessoal, né? Errou. Agora, as medicinas da floresta, né, Luiz? Você, como um grande conhecedor, são maravilhosas, sabe? A gente poder contar com essas medicinas, como eu disse, num momento como a gente está passando, é incrível. O benefício
é imensurável. Agora, em outubro, eu vou fazer uma vivência uma semana, vou ficar lá no Acre. Já sei que é uma coisa forte. Imagina, até para gente que já está há tantos anos nessa caminhada, sabe? Não, o Acre, a experiência do Acre não é tomar ayahuasca. Isso faz parte. Agora, é você viver ali depende, né? Que tem vivências e vivências, né? Acordar de manhã e não ter café para tomar. Sabe assim? Dormir na rede. Dormir na rede, aí você quer ir no banheiro e tá aquela tempestade. E não tem banheiro. O banheiro fica a 50 metros, uma casinha lá. No escuro. No escuro, e aquela tempestade, quase sem luz ali. Para enfrentar os medos também, né? E as suas crenças, seus hábitos, seus valores. Seus valores. Você vê coisas ali, entre eles, os olhares. Sabe? E aprender, né, com eles, porque eles são muito humildes também, né? Eles não têm essa soberba que a gente vê aqui. Não tem. Eles têm um desapego absurdamente. Eu já convivi bastante com eles, né? Eu já vi entre eles brigas feias, assim, de fofocas, e um querendo ferrar o outro, e daqui a pouco você tá com os caras e tá todo mundo ok. Que seria o jogo de futebol, um exemplo, uma analogia, né? Que os caras se xingam durante o jogo, do mesmo time ou do outro time, e no final tá todo mundo tomando cerveja junto e dando risada. Eles têm essa capacidade de mudar, foi como de eu não te guardar. Falei do pajé que falou para mim, né, que a mulher tinha ido com outro, e eu perguntei para ele, e ele assim muito naturalmente, tudo bem, sabe, é o que tem que ser, e a gente se ama do mesmo jeito, se respeita, eles têm esse respeito, né? É diferente. E a gente tem muito, muito para aprender com eles. Nossa. É uma simplicidade, né? Essa palavra simples é muito bacana, porque é tão simples a vida, né? A gente complica tanto com crenças, tem que, o casal, e tem que. Ai, você é meu, eu sou seu. Senhora, e posse. Pode, não pode. Posse. Mano, e fora? Agora, falando ainda das medicinas, né? Eu queria falar um pouco do rapé. Fala de tudo. Esse nome, podcast Reconexão Ayahuasca, é só um nome, né? Mas a Ayahuasca que representa um portal para todas as medicinas. Né? Sim. Então fala aí do rapé. O rapé é uma medicina maravilhosa também, mas que também exige um cuidado. Tudo, né? Por quê? Por quê? Eu fiquei viciada no rapé. Viciada a que ponto? Eu usava umas 5 vezes por dia. Rapé para tudo, sabe? Era para meditar, era para ir no banheiro, era para comer, Quando eu vi, estava usando 5 vezes por dia. E aí o próprio rapé falou, rasteira, e falou que eu deveria usar microdoses de ayahuasca. E eu comecei a usar gotinhas de ayahuasca. Sim, eu receito. Então, isso me ajudou a sair desse vício. Tanto que hoje eu não uso, só uso em cerimônia e eu tomo muito cuidado com quem vai aplicar rapé em mim. Sim, isso é fundamental. Porque eu também aplicava nos outros. Então, a gente tem que ter muita consciência, porque você está soprando ali um espírito, né? E aí, se a outra pessoa não está bem, porque, né? Aí é complicado. E tem a tua energia, né? E se você não está muito bem, né? Sim, também tem isso. Sim. Isso é a responsabilidade do aplicador, ele tem que olhar para dentro dele também. Agora, eu vejo assim também, né? Muita gente tem medo de tomar ayahuasca e usar rapé porque produz o vômito, limpeza, né? Eu sou uma que vomito sempre. Na ayahuasca? Na ayahuasca, no rapé também. Não. Então, mas a gente enxerga esse vômito como uma limpeza mesmo, porque depois disso você se sente bem. Às vezes você tá assim, uma coisa e não sabe nem o que é. Tá naquele trabalho, naquela energia e tá meio confuso e aí você põe para fora e aí você melhora. Você fica mais leve, você vai para onde, né? Você vai para cima, né? Vai para cima, exatamente, numa outra frequência.
Então, eu conheço gente que não toma ayahuasca, quer tomar e não toma porque tem medo de passar por esse processo. Então, a gente tem que encarar esses medos também nossos, né? De vencer isso e falar, não, eu vim aqui, ou então vai numa cerimônia e fica dormindo, deita, e, meu, você não vai numa cerimônia para dormir, sabe? Depende. Eu concordo Ah, e não é? concordo. Depende. Tá. Eu já fiz muitas cerimônias, né? Faz mais de 25 anos que eu tô nessa vida. E já vi gente que não dormia, com insônia, e tomar a medicina e dormir direto. E eu não acordei Interessante. porque eu confio na medicina. Ela levantou, entre aspas, nos sonhos, ela recebeu as informações que tinham que receber, ela lembrava, mas você olhava, você falava que ela estava dormindo. E ela dormiu, Interessante. tecnicamente ela dormiu, ela descansou. E dali pra frente ela voltou a dormir normalmente, porque ela não dormia à noite, Muito legal vozes. saber disso, porque é mais um padrão que eu quebro também. É, Porque por que que não pode dormir? Então, não, ok. Depende da depende. medicina, Eu já, depende do trabalho. do condutor. Por exemplo, tem as etnias Cariri-Xocó que os caras põem você pra dançar o tempo todo, cara. Ai, é comigo. Meu, mas na força, se você não tiver, eu aprendi assim de uma forma hard. Eu não sabia nem quando conseguia. Mexer. Você sabe quando você tá no meio do mato, na força, deitado, encolhido, Você aquele só frio, quer aquela ficar. garoa. Você não pega nem o lenço, assim, o ponche, né? Pra cobrir a orelha que ela tá congelando, você não consegue se mexer. E aí pensar em ir no banheiro é impossível, né? E aí, saca, você tá assim, o cara não vai lá e cutuca. E, não, indígena, assim, os caras do Nordeste são. E você levanta tonto e vai, cai, levanta e chover. Nossa. Tem essas. Então cada um tem um jeito, né? Tem alguns, você que é experiente, você sabe, não, tem que receber a força de pé ou sentado, né? Tem que receber, não pode deitar. Eu, do meu, não. Eu dou justamente, como eu ralei tanto, tem a disciplina, tem o respeito, mas também tem o limite de cada um. É, Não é? eu me conecto muito na dança. É você? A força é na dança, é que vem, que vai vindo e, nossa, eu nem sinto o meu corpo, é como se eu fosse levada. É como aquele. Isso, espiral, né? É a E espiral, né? vai. E me fala uma coisa, em falar em espiral, você foi pra Turquia já, né? Não, Não, Turquia não. mas você fez aquela dança Fiz dos dos sufis, fiz um sufis. E curso. aí? Foi muito incrível, mas é assim, é um aprendizado, né? Não dá para fazer um curso de 4 dias só e dizer que, né? Mas é um aprendizado, porque inclusive eles colocam assim uma tábua com um prego e você põe o dedo ali e vai girando em volta. Nossa, não É, sabia. mas é uma experiência incrível, porque é um meio também de você entrar em Expandir a conexão. É. consciência. Então a dança é maravilhosa para isso, né? Os caras, eu não sabia dessa coisa do ponto fixo que você tinha que ter. Sim, para você treinar, para ir. Nossa, eu vi gente que vomitava como se estivesse tomando ayahuasca. É. E você, com esse tempo todo, falar uma coisa diferente, precisa da ayahuasca? Então, eu acho que a própria medicina está me mostrando isso, porque eu tomo e em seguida eu coloco para fora. Há quanto tempo? Tá vindo mais de um ano isso. E aí eu fico assim, será que eu ainda preciso? Então eu estou nesse estudo agora. Entender. Porque na segunda vez você Na consagra segunda também. vez, mas toda vez que eu tomo, seja na primeira, na segunda, já imediatamente ela já sai, Bate e volta, eu bate sei. e volta. É E eu vontade, né? vomito a própria ayahuasca Você vê, mesmo. né? É que de vez em quando, principalmente na segunda, né? Você consagra a ayahuasca, acontece isso, e faz a limpeza em seguida, mas a ayahuasca Isso. fica. A que você tomou, fica. Sai alguma outra coisa, que é a limpeza mesmo. E aí você entra na força. É, No seu caso, não, você não entra na força. entro depois da Na segunda. segunda É. só. Tá. E E aí, o aí, que que ela te fala, né? Esse é o então, estudo. é esse o estudo. Tanto que dessa vez, em seguida, eu fiz o cambô, né? Que era um pajé, né? E aí eu quis fazer com ele. E eu não fiz limpeza no cambô.
Porque eu acho que o próprio Cambô, eu entendi isso, ele me deu uma trégua, porque eu já tinha feito muita limpeza na cerimônia. Mas você tomou caissuma antes? Não, não tomei. O pajé Só aplicou... água, Ah, tá, mas bastante? bastante. Não fez... Tá. 5 pontos. O ponto é relativo, Ah, né? é? Ele é relativo. Tem a energia do quem aplica e o número de pontos é uma quantidade que cada um coloca... Suporta. Não, coloca a sua quantidade. Estou falando do aplicador. Falando como... Né? Tá. E aí eu posso, por exemplo, fazer 2 pontos em você, dentro de um padrão que eu aprendi, em 1 ponto. Porque você tá com medo. Ah, então vou tomar só um pontinho. Ah, então tá bom, um pontinho eu tomo. E eu tô vendo que você tá precisando de 2. Espírito fala, né, com a gente. Aí eu aplico 2 em 1 ponto. Entendeu? A quantidade. É uma Então coisa... tem um mistério Tem aí. as manhas do pajé. Eu já falei pra pajé. Você não tem as manhas de pajé, não? Manha de pajé tem essas aí. Saca? É uma dose. Eu gosto muito do Cambô, viu? Que Nossa, você... Luísa, o Cambô, eu fiz agora justamente porque eu vou viajar. E ele aumenta a imunidade, né? Então, eu sinto assim, também dá uma energia, sai imediatamente. Imediatamente. Depois que eu fiz, eu subi um morro lá enorme, sabe? E ali, fiquei o dia inteiro ali numa força. Então, ele traz essa energia. Ele te devolve, né, a energia, abre chakras e Vital. capta a energia É cósmica. É diferente, incrível, tudo. é incrível. A Jé falava pra mim, eu não entendia. Quando eu comecei a estudar, né, uma coisa, aí depois quando ele me autorizou, ele me deu a permissão para trabalhar com as medicinas, ele ainda falava isso e eu não entendia, que Cambô era bom pra tudo. Eu falava, bom pra tudo o quê, né? Até brinco com aquela música do Titãs, né? Que só fala de nome de doença, sabe? Meu, a gente tem muita informação de doença. Bom pra tudo é uma coisa meio absurda de plasmar, né? E realmente, se o Cambô ele potencializa o seu imunológico, fundamentalmente é bom pra tudo. Sim. É uma lógica básica que o cara lá que não sabe nem falar português já sabe há milênios, certo? E aí vem a energia, vem a limpeza espiritual, né? Vem a limpeza mental, que nós do meio urbano já estamos tão... Você não, porque você tá no mato. Mas Eu queria até que você me respondesse uma coisa. Eu ouvi dizer já há muito tempo que o Cambô ajuda muito na virilidade do homem, é verdade? é verdade. E aí como que a gente explica? Eu, com a minha experiência com a medicina, qual que é o motivo da impotência? Uma coisa muito recorrente em jovens hoje, inclusive. Ou de ejaculação precoce, ou de ereção não acontecer mesmo, é ansiedade. Então é ali que o Cambô age. Eu não estou falando Interessante. quimicamente, como esses remédios que tem, né, o Viagra, essas coisas. Não é aí que o Cambô pega. Ele pega no ser, no coração, em traumas, na mente. Ele limpa. Interessante. O Cambô tem a magia, né? Não pode falar magia, mas a ciência da Ciência. neuroplasticidade. É É incrível. incrível. E aí o cara tem a ereção. Ele fica mais disposto, mais confiante, Legal, hein? saca? Mais Olha, seguro. se E os aí homens ele souberem disso. funciona. Haja Homens, olha aí, Cambô, ó. haja Cambô. Haja Cambô. Mulheres também, né? Porque eu sinto no meu corpo a energia como fica totalmente. Ela começa a circular. Que legal, Cambô, ele não? tem É essa. É incrível. incrível. Então, por isso que ele é bom pra tudo. Então, para explicar isso, eu teria que ficar horas aqui falando dentro do meu. Eu tenho uma grande rede de pessoas que já consagraram o Cambô comigo há muitas décadas, mais de 2 décadas. Eu fui também, Maria. Eu sou, né? Então, e os resultados que eu tenho é um estudo do caramba. Agora, Então, eu acho importante também, né, Luiz, dizer que não se maltrata a ranzinha, a é uma perereca, rã, a perereca. a perereca. É. Não se maltrata ela, né? Não, Não mata, não. nada disso, né? Importante também dizer isso, que muita gente pergunta, mas o dia do sapinho, não é nada. Não. O pessoal não tem. Uma coisa que acontece na floresta, tem nauás, né? Que são os brancos, que somos nós, que vão lá
e tentam roubar, né, essa cultura deles, né? E aí tem coisas que podem fazer com a perereca sem ter o sagrado, mas o povo indígena respeita muito essa medicina, esses animais, inclusive eles não podem sair da floresta. Teve um camarada, aqueles xamãs, que a gente já sabe como que funciona, drogas e tal, que foi preso em Rio Branco. Cataram o cara, a Polícia Federal, Ibama, tudo, e ficou uma semana e quase 2 semanas preso. Por Por- conta do sagrado. Os caras não deixam fazer mal Porque pra... no caso do bufo também é de um sapo, né? Que é lá do México. Ele Sim. fica 9 meses, esse sapo, enterrado ali na areia. Então, por isso que ele vai formando esse DMT tão potente. Quando ele sai, depois desses 9 meses, é que eles também pegam esse, não sei também de que forma, e aplica essa Cristaliza e... medicina. Mas também eu acho assim, que estavam falando que o bufo talvez fosse até ilegal por conta disso. Ele é ilegal. Não, o bufo é muito perigoso. As medicinas são perigosas, né? A própria ayahuasca estão consagrando, não falo nem consagrar, nem estão tomando em festas raves, estão tomando Nossa, que outro. perigo. Você que está no Rio, teve um caso do pessoal, brothers, né? Os amigos compraram, provavelmente na internet, consagraram lá, tomaram no apartamento. Aí um dos meninos, de repente, na força, pula da janela do prédio. Nossa. A sorte que ele não morreu, quebrou, não sei o que lá tal. Mas ele não morreu porque eles estavam no segundo andar. Então ele tinha morrido. Tivesse Então, mais. esse é o perigo de se tomar uma ayahuasca sem saber a procedência. Não é nem só saber a procedência, sem ter uma liderança espiritual, Sim, uma pessoa sim, competente. com E eu pôr um certeza. cocar na cabeça, cara, falar que é fácil. Hoje tá fácil. Entendeu? Agora, você fala, por exemplo, do bufo. Perigosíssimo. Tem gente que expira com o bufo. Se não tiver uma pessoa habilitada e confiável, onde vocês, né, onde vocês devem procurar isso, pesquisar esse profissional para receber essas medicinas no próprio Cambô também. Né? Por exemplo, Sim, eu vou falar uma coisa muito séria, aproveitando, a palavra é sua, mas é nossa, né? O Cambô, por exemplo, é super não indicado para quem tem úlcera. Por quê? Porque quando você que já consagrou, você consagra essa medicina, se o cara naturalmente o coração dispara e pulsa com mais potência. Cara, e aí a veia tá lá meio meia boca lá, ela hum, rompe dentro do. Meu, e aí? Dentro do estômago do cara. E aí? Pra onde você vai correr? Começa a vomitar sangue, evacuar sangue, uma hemorragia interna, é caso cirúrgico. E você? Você não vai saber nem entender o que tá falando. O cara inexperiente, por isso que eu falo desse povo novinho. Eles não têm nem. Até os velhos também, não é idade, é estrada, né? É diferente. É responsabilidade com o outro. Então tem que ter uma anamnese, tem que conversar, tem que. Sabe? A pessoa de idade, cardíaca, não é cardíaca. Ah, já tive um AVC. Sabe? A gente tá mexendo com o sistema circulatório enfaticamente, potentemente, né? Então pode ter alguma questão. Então não é as medicinas da floresta não são brincadeiras, tá? Não são brincadeiras. Então prestem atenção, pesquisem os lugares, porque a coisa é séria, é muito séria. e o cambô, até onde eu sei, também não é assim qualquer um, porque pelo que eu sei, todas as pessoas que aplicam cambô, elas passam um tempo na floresta aprendendo. E é o pajé lá que dá a permissão, não é? Deveria ser, né? Ah. O que que acontece na selva? No fim tá virando ao contrário aqui, né? Ela tá Mas é um Não, mas é bate-papo, isso, né? eu tô vendo como um bate-papo entre Não, é isso amigos. mesmo, mas é isso mesmo. É o que eu achei engraçado. Interessante. A autoridade aqui, né? Lá na floresta Autoridade acontece. ninguém. Ó, eu sei, eu falei pra cutucar. O que a gente falou? Que você falou mesmo? Que o cambô é dado sob Ah, uma permissão de um sim. pajé. Então, a tradição é assim. Comigo foi assim. Só que, o que acontece? Falando rapidamente. Grana. Homem branco, a escassez deles é grande. Ah, eu quero cambô. Ah, tá. Quanto que é? Ah, é tanto. O cara vai lá e Hum, vende. E o cara não sabe aplicar. Ele não tem consciência. Mesmo porque uma pessoa que trabalha com as medicinas, eu não estou falando só do cambô, bufo é mais perigoso ainda.
É perigoso no sentido do aplicador conhecer quem vai receber, né? Ter essa entrevista, essa anamnese, e a pessoa também estar pronta para, né? O Cambô não, o Cambô você toma e acontece, não tem volta, né? É conhecer de anatomia, conhecer de energia, conhecer de espiritualidade. Meu, eu já apliquei Cambô em pessoas que incorporaram na minha frente. E aí? Sabe? Veio o Exu, depois veio o Caboclo, depois veio o Cambô. Porque o Exu Ai, do cara protegeu o cara. Peraí, quem que é esse cara aí? Que era eu, o Cambô, que que tava comigo, o espírito. interessante. Aí ele falou, não, o cara é do bem, né? O Exu veio. Ah, tá, do bem. Aí veio o Caboclo. Aí, pá, trocou uma ideia. Aí ele foi embora. Aí o Cambô veio. Aí começou a reação do cara. Por incrível que Interessante. pareça. O Cambô não tem essa, você sabe. Não tem essa. A ayahuasca você consegue não entrar na força por medo, né? O Cambô não tem. Você aplicou no cara, ele vai sentir. Entendeu? É o coração, É, né? é químico. E aí o cara nada. Porque eu fico ligado, né? Jugular, eu fico vendo tudo. E o cara nada, e aí o Exu veio. Depois veio o Caboclo, depois veio o Cambô. Aí o cara fez limpeza, foi normal. Então tem muito segredo. É Quando a muito gente trabalha mistério. com a espiritualidade, É muito o cara mistério. tem que saber o que está fazendo. Em todos. Por isso que eu sou terapeuta holístico. Eu sou mestre de cerimônia, mas eu também sou um terapeuta holístico. Entendeu? Então o cara tem que estudar tudo que pode possível dentro de É, ter ter consciência, né? consciência de que bateu o olho, ah, já sei o que está acontecendo. Né? E anatomicamente falando, fisicamente, biologicamente falando também. Se o cara teve um troço na minha frente, eu vou saber o que fazer. Exatamente. Sabe? Vai saber o que fazer, porque muita gente não sabe Não nem. sabe. Não, não, hoje, eu tô falando desse jeito, gente, pra vocês entenderem que é sério. Não é, ah, vou tomar, não é que nem tomar uma Coca-Cola e comer uma pizza. A coisa é muito séria. Mexer com os outros, né? Você que é É, terapeuta também, dependendo do jeito que eu vejo você, você vai jogar a runa, eu saio daqui e separo da minha esposa. pois é. Uma grande responsabilidade nossa, viu? Como a gente vai falar para o outro. Até como, né? Não é só. Como é que. E você trabalha com as runas, com a astrologia? O que que você faz nessa? Mudando um pouco das medicinas, né? Uhum, Se você que que também não permitir. deixa de ser medicina, né? As runas eu trabalho com elas e é incrível, né, como elas funcionam, porque eu faço até pelo WhatsApp e a pessoa não precisa nem me falar nada. Ela Nossa. fala tudo, e Peraí, inclusive, peraí. Eu quero uma. Vamos organizar. Eu descubro a Sônia e quero uma sessão de runas. Aí alguém me passa o seu contato, eu falo, e aí, Sônia, estou interessado. Como é que funciona a partir disso? então, eu primeiro eu vou ver se a pessoa quer presencial ou Ou quer, né, ali online. Presencial, eu estou lá no meio das montanhas, então, vai para né? Visconde de Mauá. É. E assim, online funciona super bem. E como que eu trabalho? Eu não trabalho com previsões, eu trabalho com o inconsciente da pessoa. Porque nesses 30 anos com as runas, elas me mostraram que, assim, quando você traz à tona aquilo que está no seu inconsciente, você faz as mudanças necessárias na sua vida e você se torna senhor do seu destino, né? Porque tudo somos nós. Então, eu não trabalho com previsões. Esse lance de você tentar entender o que está rolando para a pessoa estar naquele momento passando por aquela situação. Aí eu vou abrir. Primeiro, eu não faço nada sem a permissão de Odin, né? Então, eu peço primeiro a conecto com Odin e se eu puxar a runa em branco, eu naquele momento não posso falar nada para a pessoa. Respeito. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está preparada, né, para ouvir o que tem para ouvir, ou às vezes não é o momento dela fazer o jogo, fazer a leitura. Ou você não tá bem, tem isso Ou, também? também, sim. Pode ser, né? E aí, dando essa abertura, eu vou tirar 5 runas e vou ver o momento atual da pessoa. A pessoa não falou nada para Tá. mim, nada. Eu só entrei em contato, Eu nem sei, tal, nem sei, valor eu e só vamos. pego a data de nascimento da pessoa, porque também eu vou fazer uma numerologia, né? Vou ver o ano pessoal, ver o que a pessoa está passando naquele Hum. ano. E aí eu tiro 5 que vai falar daquele momento e pergunto para a pessoa, procede? Nossa, Aí, 100% sei. procede.
E aí eu abro a mandala, eu tenho a mandala astrológica, onde eu vou falar das 12 casas, foi um jogo que eu criei, Ah, 12 casas astrológicas. Personalidade, a saúde, o dinheiro, relacionamentos, trabalho, né? E aí eu vou com um tema principal, porque são 25 pedras, né? 25 runas, 25 símbolos. consegue a câmera? Mostra mais. Uhum. Então, são 24 símbolos e uma runa, que é a runa em Em branco. branco. Então, isso é um alfabeto, né? Os vikings utilizavam muito como um alfabeto, eles ficavam nas lanças para guerrear, Chamando uma força, chamando a né? força. E aí eu vou colocando 2 em cada casa e vai sobrar uma que é o tema principal da mandala. E aí eu vou lendo essas casas. Então, de 4 em 4 eu paro e pergunto para a pessoa: procede? Tem alguma dúvida? E aí a gente vai interagindo, vai fazendo o jogo, e depois disso a pessoa pode fazer 3 perguntas. Não precisa me falar a pergunta. Mentaliza. Ah, Funciona super, Luiz, é incrível. Eu só pergunto se você quer uma resposta objetiva, sim ou não, ou se você quer que as runas falem sobre aquele assunto. ah. É incrível. Quanto tempo Até eu dura? me Se até surpreendo. você, né, Porque não sou eu. É essa a questão. Não sou, eu só estou ali como uma mera intermediária, que é do inconsciente da pessoa com esse alfabeto mágico. Né? E quanto tempo dura? Uma hora, Uma hora mais ou uma hora menos? mais ou menos. Depois, você deixa seus contatos e tal, mas no final Sim, para ele pôr no YouTube, tá bom? sim. E aí, assim, para finalizar, eu finalizo o jogo das runas, trago uma mensagem, que é a mensagem do eu superior da pessoa. Aí traz aquela mensagem e depois eu ainda tiro um arcano do tarô para complementar. É um trabalhão É, completo, sim. é. Eu acho muito incrível. As runas me surpreendem sempre. Agora, elas me surpreendem assim, com os outros. Comigo, eu não posso ficar fazendo leitura para mim. Elas não respondem. Entendi. É, eu Interessante. tenho que consultar uma outra pessoa. Ah, mas isso é importante até a gente se cuidar com o outro, né? Sim, porque senão torna uma coisa muito, como é que eu vou dizer? Uma coisa muito vulgar, você todo dia fazer uma consulta. Tem gente que faz isso, né? Acho que É você fica como, preso àquilo. como o rapé. É um vício. Então, aí você perde uma coisa que num determinado momento você falou rápido assim, que foi importante. Você perde a governância de si. Sim, Quem governa os seus quereres, seus desejos, as ações é a runa, ou o tarô, ou o rapé, ou a ayahuasca, né? E aí vai, aí religiões e o pajé, ou não sei quem. E cadê o seu eu, né? exato. E a Aí, gente está no e sua momento vida de não. se empoderar, né? De pegar mesmo assim e falar, não, eu sou, Eu quero, eu eu não quero. quero, É, né? Não ir pelo outro para agradar não exato. sei quem, Parar para sair também da de foto. sair daquele lugar de vítima, que tudo acontece porque comigo, que não sei o quê. Gente, Isso está muito comum, é? nossa, muito, muito. Eu vejo assim, pelas consultas, né, como as pessoas estão muito apegadas ao relacionamento, mais do que dinheiro, Relacionamentos, amorosos. fala um pouco disso. Por que você entendeu isso? Porque é difícil, a pessoa tá vendo ali que aquele relacionamento não serve mais para ela e ela não consegue sair daquilo. Por quê? Porque, vamos assim dizer, tá viciada. Ou é carente? Carência, muita carência, justamente por não ter essa coisa de se apoderar de você, esse autoconhecimento, sabe? O que a ayahuasca te traz, ela te traz esse autoconhecimento. E ela, muitas vezes na força, ela mostra para Mostra. você que deve e que não deve ser feito. Ou a origem dessa questão. Eu, como terapeuta, né, tendo, e a gente recebe muito, né, uma troca muito legal, né? Teve não foi nem um atendimento, mas foi uma amiga que
Ficou 20 anos casado com uma pessoa que nem tinha amor para casar e conseguiu a separação com medida protetiva, aquelas coisas todas, é, porque não teve pai. Então ela falou para mim, meu, eu enfiei na minha cabeça, ela casou 2 vezes, 2 casamentos longos, mas eu enfiei na minha cabeça que eu precisava de um homem para me cuidar, ou para que não teve lá atrás, aquela coisa. E não é porque não teve que a pessoa vai. Você pode Não, superar mas ela foi isso. entender isso agora. A gente Ainda bem que conversando que caiu a entendeu. ficha, ainda bem que entendeu, senão ia acontecer. Mas é que eu tô falando assim de 50 anos de vida. Isso vai deixando É muito um dos motivos, né? enfraquecida também. Independente de uma figura, na verdade, não é de dinheiro, não é disso, daquilo. É de uma figura É. masculina. Projeta muito, Projeta. né? Projeta muito. Aquele homem ideal, aquela mulher ideal, aquele relacionamento. Não, e a segurança, né? Que o homem, tecnicamente, é o provedor da segurança, se sacrifica pela família, né? Primeiro ele que vai lá é, fazer a limpeza, Ilusão. subir no telhado por causa da goteira na chuva, é ele que faz isso. Sim. Pelo menos no meu, eu fui criado assim, eu faço o que tem que ser feito e foda-se eu, entendeu? O Luiz que se foda e vai lá e resolve. É assim que deve ser, eu vejo, né? Proteger a família, proteger a mulher. A mulher lá, não dá, né? Entendeu? E depois você me cuida, né? Sabe, o cara Isso. cai do telhado, né? Aí a esposa vai lá e cuida. É esse o rolê, né? Mas enfim, se não morrer, né? Mas eu vejo essas carências todas assim Muito. também, porque no nosso tempo, falo no nosso tempo, que antigamente tinha aquele negócio na alegria ou na tristeza, então a figura, como se diz, a instituição casamento, ela permanecia, E muita gente ficava infeliz, mas morria permanecia, infeliz. mas o filho tinha um pai, a mãe daquele jeito, mas tinha lá. Agora não mais, né? As mulheres não estão mais aguentando e nem os caras também. É porque, Eles principalmente, a gente está vendo nesse ano, a astrologia fala muito isso, porque nós estamos vivenciando os eclipses no eixo Áries e Libra. E Áries sou eu, e Libra é o outro. Então, são os relacionamentos. Esse ano vai pegar muito essa questão de relacionamento. Muito. Quem não tiver ali mesmo, sabe, num bom relacionamento estruturado, vai dançar. Mas é para para dançar crescer, mesmo, né? para É, para crescer, crescer, para para amadurecer. melhorar, né? E o amor nisso? Como que você está vendo o amor nesses Olha, ciclos? Luiz, eu sempre vi assim que Que o é? amor, eu não entendo o amor. Eu acho que nós aqui no planeta Terra a gente não sabe ainda. O amor, né, tanto falam, né? O amor incondicional, o amor, não é isso que a gente vivencia. Eu desconheço esse amor que deve ser, né, o amor dos grandes sábios, né, de Deus. O amor é a vida. Eu vejo assim, é a vida, é a natureza, é você olhar e ver um beija-flor ali voando, você vê uma rosa nascendo. Isso é amor. Mas aí o que que acontece? A gente, com essa coisa da ilusão, a gente se perde. Fica achando que o amor é isso, é esse relacionamento. Acho que por isso que agora está tão em voga essa coisa de poliamor e de relacionamento aberto, porque as pessoas não estão aguentando, mas também está indo para o extremo, né? Eu tenho um entendimento que isso aconteceu na minha vida, né? O equilíbrio a gente só conhece quando chega nos dois extremos. Depois que você vai Sim. no extremo e depois no outro, aí você tem referências para achar o teu Quem sabe agora a gente vai caminhar para caminhar. isso. Não sei, né? Porque tem muita. É que a gente fala, parece que tá todo mundo indo pro poliamor. Não é. São tribos, né? A humanidade tem isso, né? Ela tá muito fragmentada. Muito. A ayahuasca me mostrou de sentir, é uma consciência mesmo de somos um. Somos um não é matéria. Sim, isso, exato. Somos É um, que exato. Exato. E está tudo tá fragmentado. tudo fragmentado. E cada vez Tudo mais projetando tribos. no outro, no outro, no outro, as carências, a posse. É aquilo que eu te falei, a gente veio nesse planeta para
passar por experiências e evoluir, e a gente se perde. Aí se apega, sabe, ao dinheiro, à casa. Esse negócio que você falou é muito interessante, porque quando você fala, nós viemos aqui para ter experiências, né? A ayahuasca é uma experiência, né? Total. E o pessoal não se liga que abrir os olhos de manhã é uma experiência, né? Isso mesmo. Né? Isso mesmo. O que eu vou experienciar hoje, né? É. Um pão com manteiga, sei lá o que você come. Por isso que eu vejo assim, né? Eu gosto muito de viajar. Viajo toda vez que eu posso, eu estou viajando, porque a viagem ela te mostra isso. Você sai do teu contexto e você vai observar outros mundos, outras tribos, outras culturas. Isso é enriquecedor. Me conta, você que é das runas, você já foi estudar as runas lá, né? Você já foi Na lá Irlanda. na Irlanda. Sim, E aí? sim. A energia, né? Nossa, é incrível. Eu tive a oportunidade de poder também fazer uma leitura de runas com uma irlandesa, com um Nossa. tradutor do lado. Foi assim muito incrível. Mas a Irlanda também está muito, como é que eu vou dizer? O catolicismo impera. Então aquela Preconceito. cultura também está um pouco perdida, sabe? Na Escócia você até acha um pouco mais. Meu, uma cultura potente, poderosa, que tá perdido, o catolicismo. Sim, Viu? sim. É meio que... Muitos locais sagrados foram destruídos na Irlanda. Gente do E céu. aí, né, construíram igrejas belíssimas, né? A coisa é feia, né? Você sabe. Eu não vou nem entrar nesse. Pois é. Mas no lugar sagrado deles, eles. Então eu fiquei até um pouco decepcionada quando eu fui para a Irlanda atrás, né, de mais conhecimento das runas e pouquíssimo achou? achei. Sim. Mas nem aquele pessoal antigo não conseguiu. Não. Aquela, sabe, que eu digo, né, caipira lá, que. Aqui tem as benzedeiras, né? Que conhecem tudo. Tá todo mundo bem no catolicismo. Destruíram a cultura. Como fazem com os nossos povos É originários? o que a Matrix faz, né? Ela vai destruindo Destruindo. com tudo essa coisa e te colocando ali onde eles querem. Os né? arreios, né? É. Os... Por isso que a gente tem que estar sempre muito na presença para poder observar tudo isso e falar, não quero isso, isso não serve para mim. Né? Questionar, né? Questionar. Você vê essa perda, né, do senso crítico. Eu lembro que quando eu era jovem, eu participava de aparelho, de coisas políticas, ia pra rua, direta já, e não sei o quê, e vamos brigar. Até tem jovens assim envolvidos com isso, mas eu percebo que não, parece que tem uma revolta muito grande. Então é um movimento, sabe, que tem uma revolta em que querem fazer uma rebelião e querem contestar. Tem gente. Né? Então acho que está um pouco perdido também isso. Eu vejo assim que a gente vai realmente, nós estamos caminhando para uma grande transformação. Defina a grande transformação. Eu não sei como vai ser. Mas eu acredito muito que a gente vai poder realmente passar, assim, aqueles que estiverem mais despertos, vai passar por essa transformação e vai atingir um outro nível de frequência, porque tudo é frequência no universo, né? Só para explicar um pouco, quando ela fala frequência, a frequência tem informação, né? A gente está falando de consciência, de vibração, né? Isso. Então, eu acho que a gente está caminhando mesmo para esse espaço. Como vai ser, o que vai acontecer, quem sabe? Ninguém sabe, porque tem tudo, falando de frequência, tem as mais densas, né? Sim. Então tem isso aí, né? Onde que elas vão também, né? Mas, assim, o que eu vejo é que o importante é a gente focar no positivo, né? A gente estar focado no positivo, estar focado nessa presença do eu sou, para que a gente possa ir seguindo cada vez mais esses níveis de altas frequências, para poder Mudar. O que você está falando é muito interessante, porque a gente não muda o coletivo se o indivíduo não mudar, né? Isso.
Tem um ensinamento indígena que fala, você, para conhecer a floresta, primeiro você tem que conhecer a árvore. Então a mudança, nossa mudança também é individual. Cada um. E tem muita gente que vai com o outro, vai no embalo e vai querendo mudanças e tal, e não adianta desse formato. Se todo mundo junto tem uma luz lá, né, desce lá, não sei da onde, ou sobe, né, enfim, e se ilumina, que o pessoal fala muito desse negócio de iluminação, que também Nossa, tá tô todo mundo cansado, pirando tô nisso. cansado disso aí. Mas enfim, cara, tudo muda. Porque todos nós estamos vibrando, como você diz, na mesma frequência, e aí as coisas. Vamos lá fazer? Vamos. Vamos tirar o lixo da praia? Vamos. Vamos produzir menos lixo? Vamos, né? E ecologicamente a gente começa a cuidar desse planeta que está um desastre, né? De desmatamento e oceanos e atmosfera. Sabe, tá tudo indo para o espaço, já está no limite do limite, que é por aí que vai vir essa transformação, acredito eu, né? É o que para onde tudo indica, né, que o próprio planeta vai rejeitar a gente com essa Uhum, violência toda, uhum. se todos não começarem, os governos não começarem com essa luz da consciência mesmo, né, essa mudança, tá? Vou acabar com aquele país, porque, pô, meu, tudo por causa de dinheiro. Então, para vender arma, né, e o É. ser humano mesmo é um nada, né, uma ferramenta de manipulação de estratégias financeiras e Mas nós egóicas. deixamos, né, Isso que eu tô falando. chegar É isso que eu tô nisso. falando. Esse poder Entregamos o nosso poder. com o quê? A falta de senso crítico, mas com a nossa ilusão, a nossa Isso. manipulação. As mídias manipulam, tudo manipula. Para quê? Para vender mais, escravizar com drogas, para escravizar com álcool, que é a pior droga que tem. E por aí vai, essa manipulação ela começa lá. Aí vem as igrejas manipulando também. Isso que eu ia te dizer, assim, até dentro da ayahuasca é preciso ter muito cuidado, porque o dirigente também manipula as mentes das pessoas que estão. Faz uma lavagem cerebral, né? É, Você viu muito disso na vi, ayahuasca? Mudando. vi, vi. E você acaba achando que aquela pessoa tem um poder e é porque você entregou o seu poder para ela, né? Aí você fala, ele fala, você faz, né? É, Não, conheço gente que deu muito dinheiro pra então. picareta da ayahuasca. Muito, não é pouco, não. Entendeu? E não só dinheiro, né, Luiz? Energia Não, mesmo. aí você Energia. quer entrar nisso mesmo? A gente vai pegar pesado. Deixa pra Mas para outro próxima. podcast. Vamos fazer outro podcast. A gente deu uma desviada da ayahuasca porque a gente tá falando de consciência, né, da expansão. Yeah. Mas isso aí é bravo. Oh. Isso, gente, fiquem espertos aqui pro próximo episódio da Sônia, pra gente pegar mais pesado no que acontece no invisível, Oh, meu Deus. né? Vem cá, ayahuasca. Eu tenho um negócio que eu gostaria que você comentasse. Que vai lá, você vai pra ayahuasca, larga tudo e vai morar não sei aonde, por causa da ayahuasca. Ou tem abusos e tal com o dirigente. Ou vende tua casa e dá pro cara e teus filhos ficam lá na rua por causa do dirigente. De quem que é a culpa? Tecnicamente, a gente ouve, porque você, hipoteticamente falando, você é minha esposa, a gente tem 3 filhos. Você vai lá para não sei aonde, no meio do mato, por causa da ayahuasca e larga todo mundo, eu fico sozinho, pai, que preciso trabalhar, não sei. As crianças têm 2 anos, 1 ano, que o pai é mais difícil, né? Com a conexão que principalmente o bebê não fala, né? A mãe entende o que o cara tá falando, a gente nem tanto. A culpa é de quem da ayahuasca? Não, então, fala. O cara pirou, a culpa é de quem? Primeiro, essa coisa O que de você culpa viu? eu acho meio complicado, né? Vamos tirar essa coisa de culpa. Mas é a falta do autoconhecimento mesmo. Você se conhecer, e você, né? E aí você, quando toma ayahuasca, você acaba se, vamos se dizer, se inteirando de um monte de coisa. E é aquilo que a gente acabou de falar, você joga na mão do outro o poder da sua vida. Então, mas e quando a pessoa fica desorientada e não tem orientação pós a cerimônia, que isso acontece demais, Muito. porque você, melhor do que eu pode falar assim, que você já deve ter visto eu nunca frequentei, eu já fui muito em igreja do Dai, mas eu nunca frequentei, nunca,
né? Eu ia com o pajé, tá? E cuidar do povo. Você entra num processo de cura, né? De cura não, de ilusão com a ayahuasca, né? E o dirigente, por exemplo, não te avisa que você está extrapolando. Ele, sabe que extrapolando, que você começa a ir todo quinta, sexta, sábado, domingo, tem dirigentes, inclusive, que pregam isso, falam, nossa, você está doente, você precisa tomar ayahuasca toda semana, 4 vezes, 3 vezes. Está todo fim de semana aqui com a gente. O que você me diz disso? Por isso que eu falo, pro marido ou pra esposa que tá vendo o cônjuge entrar numa dessa e fala, e o cara fala, não, mas ele falou essa ilusão que a gente tá falando. Eu acho que tem casos e casos, porque eu já vi, por exemplo, pessoas drogadas, Dependente químico. dependente químico, e que precisava tomar ayahuasca todo dia. E se libertou. Então, acho que tem casos, né? De repente, não sei, a pessoa se jogar também assim e aí acreditar que é um Salvador. salvador é muito perigoso. Eu conheço casos como esse que realmente a pessoa precisa ficar num retiro, como inclusive teve um ator, né, que foi pra floresta e ficou bem, e não é porque ele ficou tomando ayahuasca todo dia, não. Mas assim, é importante esse isolamento para o dependente químico. Agora, como é que ele sai de lá? É isso que eu falo. Porque tem os fanáticos, você deve ter visto. E se não tiver um apoio também, se não tiver um terapeuta que está ali acompanhando, que está, sabe, orientando, a pessoa se perde Em novamente. outra coisa. Que é o caso que nem como terapeuta, né? O dependente químico, eu atendo com cambô e tal. O rapé é muito importante. Ah, tá. E o cara começa a tomar rapé o dia inteiro. No Foi o que começo. aconteceu Mas, comigo. não, mas então, tem um lado bom nisso daí. Por quê? Por conta da compulsão. O cara cheirava outras substâncias dependentes, muito agressivas. Aí daí vem aquela vontade, como o álcool também, né? Vem aquela vontade. Em vez de ir pro álcool, eu falo pro cara, em vez de ir pro álcool, vai pro rapé. Porque o próprio rapé, daqui a pouco, ele vai te falar não. Sim, Entendeu? sim. Mas você não vai cair no vício de novo com o álcool, com outras substâncias mais crack, né? Essas coisas mais. Verdade, verdade. Aí ele se cura. Agora, quando você está no ambiente religioso, é diferente. Começa a tomar ayahuasca, você já deve ter visto isso, que é muito comum. Ah, eu vi Nossa Senhora Aparecida. Ah, eu vi Jesus. Ah, eu vi Nossa Senhora da Conceição. Fica um ego da bexiga, É, o ego espiritual. ego espiritual, mas assim, violento até. E a pessoa começa a vibrar nessa frequência, numa soberba que tá vendo, não tá vendo nada, mas tá vendo. E ela me falou para fazer isso, que é outra, que aí você põe a responsabilidade na santa, no santo, para fazer alguma coisa, para trair o marido, para trair a mulher, que também não tem nada a ver trair, mas essa relação de trair, você tá traindo quem, né? Mas enfim, para justificar ações aqui. Por isso Como que que você me. por isso que eu acho importante essas limpezas espirituais. Por isso que eu enfatizo tanta coisa do cambô. Porque o cambô ele vai limpando o seu organismo. Porque não adianta você tomar ayahuasca e tá assim cheio de coisa. Química, Não adianta, Tem um lugar ali. sabe? Então, assim, o cambô, o rapé ele também ajuda, nossa, me ajudou muito. E assim, porque quando eu fui morar em São Tomé, eu passei um momento bem difícil. O que me salvou foi o rapé. Por isso que eu ficava 5 vezes. Eu acessei uma coisa interdimensional lá de outras vidas e não conseguia sair daquilo. Quando um looping, Fiquei no looping. o rapé te aterrava, te trazia. Para você ter uma ideia, meu gato preto ficou em São Tomé. Ele nem veio. Eu saí de mudança de lá, ele nem veio comigo. Eu perdi meu gato lá. A energia assim que você às vezes acessa, e São Tomé tem muito isso, infelizmente está com uma energia assim bem pesada. Eu acampava lá com 16 anos. Fui lá um tempo atrás, tá horrível, praticamente. Então, assim, o rapé me ajudou muito. Eu precisava daquele momento sozinha ali no meio do mato e
rapé e rapé Até que... até entender mais ou menos o que estava acontecendo e me libertar daqui e sair, né? Você foi atacada? Não sei se eu fui atacada. Eu acessei mesmo uma outra vida frequência. minha Ah, que foi bem difícil enxergar. foi curada. Graças a Que Deus. a duras Graças a Deus e a penas deusa. você se curou, né? Você foi lá para se curar, né? Ai, foi. Foi no fim é Foi. isso. Então, assim, o rapé ajudou muito, mas também chegou Sim. no momento que ele falou, chega, não é mais para ficar usando, porque aí eu já estava curtindo tanto aquele... E aí você vibra fora. E aí o rapé mesmo falou, não é pra ficar nessa não, agora... Isso é ensinamento, né? As medicinas, elas não são muletas. Uhum, Elas são fundamentais para ajudar-nos a mudar, mas não são muletas. Você não pode ficar escravo de nenhuma medicina, nada. senão não funciona. E elas te falam, é você que não quer ver muitas vezes. Tem que ter sabedoria para entender o momento, por isso que eu te falei, que talvez a ayahuasca esteja falando para mim, ó. Não é mais. Chega. Dá um tempo. Ou não mais. Também, Mas tá eu tudo certo. adoro aquele ambiente da ayahuasca, Vai dançar. aquela energia que você fica depois, você fica preenchida de amor, você fica numa alegria, e aquilo dura a semana inteira, né? Aí, ó. É maravilhoso. Você tem explicações químicas, né? Então, em vez da pessoa tomar um antidepressivo, vai tomar Vai uma dançar. ayahuasca. Ou só dançar. Ou só dançar, Mas se Quem tá dança- depressiva, não tem vontade de dançar. Você não sai nada. Mas também se tá depressivo mesmo, você não vai pra igreja. Daime ou você pra ayahuasca, também tem isso, né? Seguinte, Sônia. Eu quero agradecer a presença dessa moça. Nossa, Essa moça, estamos aqui só de passagem. com certeza. Eu falo porque, meus heróis, vamos dizer assim, né? Rock and roll, Mick Jagger. Vai ver o cara aí com 80... Você tá entendendo? Então não tem... A carcaça é uma coisa, o espírito é outra, né? Essa jovem... Eu tô falando pra onde, hein? E a gente tem uma tradição aqui, Sônia, de iniciando uma tradição, né? Mandar uma mensagem para esse povo das medicinas que estão começando, que estão terminando, que estão nesse mundo, não só da ayahuasca, que aqui o propósito é falar das runas, de tudo, né? De terapias e tal. A ayahuasca é um portal. Manda uma mensagem pro povo para a gente encerrar agradecendo a você, sua presença iluminadíssima, de muita juventude, de muito conhecimento, que a gente nem falou muito, tanto quanto eu gostaria, mas na volta eu te pego da Europa, de repente. Fala aí pro povo, compartilha um ensinamento, uma mensagem, olhando para essa câmera, por favor. Não sei se seria uma mensagem, um ensinamento, mas é uma coisa assim, experiência minha, né? Não tenham medo. Não tenham medo de usar a medicina, confiem na medicina, procurem uma pessoa também que seja gabaritada para isso, né? Procurem conhecer o histórico da pessoa e, assim, peça para a própria ayahuasca, porque é ela que vai te mostrar o caminho. Então, não vá atrás de dirigentes, não vá atrás de casas, filosofias, peça para a ayahuasca. E segue, vai sem medo, vai no fluxo. No flow, né? Como dizem, né? Flow. Sônia, gratidão. Eu que agradeço, querido. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Viu? Uma grande honra para nós, novamente falando. Nosso primeiro episódio aqui com a Sônia. E até a próxima. Gratidão, gente. Curtam, compartilhem. Toca o sininho e se inscrevam. Gratidão. Esse é um outro começo. Gratidão.